Queridos, no início do século passado, um homem chamado William Randolph Hearst era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele era um jornalista e ele se tornou dono de uma rede, de um conglomerado de comunicações, e isso fez com que ele enriquecesse muito. E esse homem, ali entre fim do século XIX e início do século XX, com toda essa riqueza, se tornou um ávido colecionador de obras de arte. A coleção dele se tornou uma das maiores do país. E, numa determinada ocasião, ele soube de um quadro, de uma obra de arte, que ele queria muito obter, que ele queria muito comprar. E ele não encontrava essa obra de jeito nenhum, e ele tinha um agente que era responsável por viajar o mundo e dar lances nas obras e nos quadros que ele queria adquirir. Ele comissionou, então, esse agente para viajar o mundo e encontrar essa obra de arte que ele tanto desejava. E esse agente viajou e viajou e viajou por meses, até que, finalmente, ele retornou e disse: tem uma boa notícia, a obra foi encontrada. E o curioso é que, quando ele voltou com essa notícia, ele disse: essa obra está em um dos seus depósitos, porque ela é sua. Você a comprou alguns meses atrás e nunca desempacotou. Essa história é real, é uma história muito curiosa, porque esse homem rico, esse homem que adquiria muitas obras de arte, estava desesperadamente à procura do que já era dele. Ele estava desesperadamente à procura do que já era dele. E isso tem tudo a ver com a nossa conversa dessa manhã. Nós estamos na parte 2 de uma série chamada Uma Vida Simples. E começamos essa série no domingo passado. Felipe de Nato abriu essa série compartilhando uma mensagem cujo título era Uma Só Pessoa. Uma só pessoa. Nós vimos na semana passada, dentro dessa nossa estação de generosidade, que uma vida simples é resultado de seguirmos uma só pessoa, a pessoa de Jesus, seguirmos seu exemplo. Jesus viveu uma vida extremamente simples enquanto esteve aqui na terra. E ele nos chama a não apenas seguir o seu exemplo, mas, à medida que o fazemos, encontrarmos nele satisfação, bebermos de quem ele é, nos alimentarmos de quem ele é, e não mais precisarmos buscar isso em outras fontes, naquilo que complica a nossa vida, que divide a nossa atenção e a nossa devoção, que nos impede de caminhar em simplicidade. O problema é que nós vivemos num mundo extremamente complexo, um mundo que, por desconhecer o caminho de uma vida simples, mas ao mesmo tempo desejar encontrá-la, oferece o tempo todo alternativas que prometem simplificar, que prometem resolver problemas, que prometem atender expectativas por satisfação, mas que no fim se revelam como deuses falsos, como nós vimos no mês passado. Nós experimentamos um vazio e frustração, talvez até maior do que antes, quando colocamos nossa expectativa nessas vias alternativas, que sempre nos levam para um caminho, no fim, de acumulação. Sempre mais alguma coisa que você precisa fazer, mais alguma coisa que você precisa experimentar, mais alguma coisa que você precisa comprar. E quando colocamos os nossos olhos e as nossas expectativas, os nossos esforços nesse desejo insaciável por mais dinheiro, mais sucesso, mais influência, mais carreira, mais relacionamentos, mais conquistas materiais, ao invés de sermos formados na direção da semelhança com Jesus, somos deformados e nos parecemos com essa cultura do mundo, o que limita, corrói ou até destrói mesmo a nossa capacidade para a generosidade, porque o nosso empenho é todo de acumular e não de compartilhar. É por isso que nós decidimos, nesse trimestre, focar na disciplina da generosidade. Isso foi no ano passado ainda, quando no final do ano passado montamos todo o calendário para esse ano, não havia nenhuma relação com campanha, não havia nenhuma ideia de que em tão pouco tempo estaríamos já nos mudando desse lugar. Nós estávamos olhando para nós mesmos e para o nosso coração e percebendo o poder do dinheiro, o poder da cultura, o poder desse caminho de ganância e acumulação que ainda opera nos nossos próprios corações e a necessidade de sermos libertos disso para experimentar a alegria em Cristo, para experimentar alegria e paz e descanso finalmente em Jesus.
Jesus e o seu caminho, o caminho que ele mesmo trilhou e propõe para nós. Nós vimos na semana passada a frase do Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, que diz: pureza de coração é desejar somente uma coisa. E essa é a definição de simplicidade também. Coração puro é um coração simples, um coração que deseja uma coisa só, uma só pessoa. E por isso, preste atenção, simplicidade é o estilo de vida normal, é o estilo de vida natural de quem aprendeu isso, percebe? Quem aprendeu a desejar somente uma coisa, que é a presença de Deus, como diz o salmista no Salmo 27, verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em sua presença para sempre, por todos os meus dias. Eu só desejo uma coisa, eu só quero uma coisa, é a única coisa que eu peço a Deus, é o foco do meu esforço, da minha devoção, da minha oração. É o estilo de vida natural de um discípulo de Jesus, a simplicidade. Na semana passada, de novo, aprendemos acerca dessa uma só pessoa de Jesus e de olhar para Ele, olhar somente para Ele e seguir o seu exemplo. E hoje nós vamos falar a respeito de uma só promessa para continuar essa conversa. Uma só promessa. Uma só pessoa, uma só promessa. A gente vai se concentrar hoje em um versículo, a gente vai passear por alguns outros, mas o foco da nossa atenção estará em apenas um versículo, que é Hebreus 13:5. Mas antes de lermos Hebreus 13:5, eu quero contextualizar um pouquinho para vocês o que está acontecendo na carta aos Hebreus, para a gente entender essa parte da carta. O autor de Hebreus, desde o início do capítulo 12, o capítulo imediatamente anterior, ele vem enfatizando a necessidade de que a igreja, de que os discípulos de Jesus, de que nós nos esforcemos por meio de disciplina e compromisso para vivermos a vida pela fé, que foi o tema dos capítulos anteriores. Se você é familiarizado um pouco com a carta aos Hebreus, com o Novo Testamento, você provavelmente sabe que o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo bem conhecido da Bíblia, porque é aquele capítulo conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Um capítulo que menciona vários homens, várias pessoas que foram muito importantes na história da Escritura, na história do povo de Deus, e que viveram uma vida por fé, que confiaram numa promessa de Deus a respeito não somente deles, mas dos seus planos maiores para Israel e para o mundo, e que viveram com base nessa confiança a despeito de extremas dificuldades, de perseguições, de ameaças e até de martírio. A maioria deles morreu sem ver essa mesma promessa sobre a qual depositaram sua confiança sendo cumprida. Então o capítulo 11 vem enumerando esses heróis da fé, essas pessoas que na verdade não são heróis, são pessoas comuns, foram pessoas que viveram vidas normais, mas que depositaram sua fé, sua confiança em Deus e viveram as consequências dessa confiança. Não viram o cumprimento da promessa, mas ainda assim perseveraram e foram extremamente usadas por Deus na história. Viveram e morreram dessa maneira. E aí, no capítulo 11, ao final, então, e na abertura do capítulo 12, o autor de Hebreus nos encoraja a assumir o mesmo tipo de compromisso que eles, seguir o mesmo exemplo deles. Ele fala de uma grande nuvem de testemunhas que nos observa agora, se referindo a esses do passado, os que vieram antes de nós. E diante, então, do encorajamento e do testemunho dessa grande nuvem de testemunhas, nós agora somos encorajados a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Servir a Jesus na nossa geração, olhar para Ele, colocar a nossa atenção, a nossa devoção somente em uma pessoa, uma só pessoa, a pessoa de Jesus. E ele faz isso, ele nos encoraja a seguir nessa direção com uma série de palavras de ordem. No capítulo 12, seguem algumas aí, só para você ter uma ideia. No capítulo 12, verso 1, ele já começa dizendo: livremo-nos. E é uma ordem para a gente se livrar do peso, de todo o peso e de todo o pecado que nos atrapalha a correr em direção a Cristo. No mesmo verso, na sequência, tem uma outra palavra de ordem que é: corramos. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. No verso 3, ele diz: pensem bem. Mais uma ordem: pensem bem a respeito daquele que suportou tamanha oposição de pecadores quando vocês estiverem lutando contra o pecado, falando a respeito, claro, de Jesus. No verso 4 ele diz: resistam, pensem bem em Jesus e na forma como ele resistiu, na forma como ele suportou a oposição dos pecadores, e na luta de vocês contra o pecado, resistam se necessário a ponto de derramar o próprio sangue.
No verso 7 ele diz: suportem. Suportem as dificuldades, não desistam em meio à perseguição. No verso 12 ele diz: fortaleçam. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Ele está falando para uma igreja perseguida, ele está falando para pessoas que, assim como a lista dos heróis da fé do capítulo 11, correm um risco real de perderem suas vidas por amor a Jesus, ou de serem presas por amor a Jesus, e o tempo inteiro ele está dando palavras de ordem no sentido de que eles não esmoreçam, de que eles não desistam, de que eles se fortaleçam. No verso 14, esforcem-se para viver em paz, é o que ele diz. Num tempo de perseguição, num tempo de ameaça, num tempo até de falsos ensinos e falsos profetas que penetram no meio da igreja, esforcem-se para manter a unidade, para viver em paz uns com os outros. No verso 15, cuidem para que ninguém se exclua da graça diante dessas perseguições. Cuidem disso, cuidem de si mesmos, cuidem um dos outros. No verso 25, cuidado. Tomem cuidado, até com uma exclamação. Não rejeitem aquele que fala, é o que ele diz no verso 25. Cristo está falando, o Espírito está falando, não rejeitem, tomem cuidado para dar ouvidos à voz de Deus. Aí ele abre o capítulo 13, ainda nessa mesma linha, ainda com palavras de ordem, no verso 2, não se esqueçam da hospitalidade. Não se esqueçam, falamos de hospitalidade agora há pouco, né, encorajando os irmãos a receberem pessoas nas suas casas para o Natal, para o Ano Novo. É uma ordem bíblica, não se esqueçam da hospitalidade em tempos difíceis, como aquela igreja estava enfrentando. Como é bom a gente saber que há uma casa aberta, disponível para nos acolher, para nos receber, para cuidar de nós, até para abrigar no momento de provação. No verso 3, lembrem-se dos que estão na prisão, particularmente dos que foram presos por causa do testemunho de Jesus. Há irmãos nossos presos por causa de Jesus, lembrem-se deles, orem por eles. E finalmente no verso 4, honrem. E aí aqui no contexto honrem o casamento. Honrem o casamento de vocês, uns dos outros, tratem como algo santo, como algo sagrado, o leito matrimonial. Veja quantas palavras de ordem, não é mesmo? Parece que, se a gente não conhecesse o que a Bíblia ensina a respeito da vida cristã, da salvação, que é por graça, que é um presente, um favor imerecido de Deus para nós, por meio de Cristo, se a gente não soubesse disso e lesse só essa parte da Bíblia, só esse capítulo, talvez a gente saísse dessa leitura com a sensação de que a nossa vida cristã depende de quem? De nós mesmos, certo? Do nosso esforço, da nossa capacidade de cumprir todas essas ordens, e são várias ordens, e são ordens difíceis especialmente para uma igreja em perseguição. E aí nós chegamos no verso 5 e podemos incorrer nesse erro. Nós chegamos no verso 5, que é o verso no qual eu quero me concentrar com vocês, e podemos imaginar que aqui o autor de Hebreus está simplesmente dando sequência a uma lista de ordens que nós simplesmente devemos nos esforçar para cumprir. O verso 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Primeira parte do verso diz isso. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Mais duas palavras de ordem aqui, certo? Conservem-se e contentem-se. Fácil, né? A gente pode ir embora já? A gente já pode sair daqui e viver em paz, livres do amor ao dinheiro, está tudo certo por vocês? Tem uma ordem, a gente cumpre e está resolvido, ou não? Parece fácil, né? Parece simples. Conserve-se livre do amor ao dinheiro. Você não ama o dinheiro? Maravilha, continua assim. Você ama o dinheiro? Para de amar. Amém. Vamos embora em nome de Jesus viver a vida que Ele nos chamou. Contentem-se com o que vocês têm. Pronto. Está fácil, está resolvido. Eu agora não desejo mais nada. Eu estou plenamente satisfeito com a vida que eu já tenho. Eu nunca mais vou desejar nada que eu não tenho. E amém. Glória a Deus. E estou vivendo a vida cristã da maneira perfeita. Seria tão bom, né, se a gente lesse as ordens bíblicas e a gente conseguisse automaticamente executá-las, praticá-las, cumpri-las. Às vezes a gente olha para o que a Bíblia nos chama a viver, para como Jesus nos chama a viver, e parece, de certa maneira, até utópico, não é verdade? Eu queria ser capaz de sair daqui e viver assim de imediato.
e para sempre, e nunca mais vacilar ou cair. Você percebeu quantas vezes antes ele está falando, lembre-se, se esforcem, não se esqueçam, honrem, cumpram, sabe? A ênfase o tempo inteiro parece para um povo que constantemente será inclinado a falhar. Fortaleçam as mãos que estão fracas e os joelhos que estão vacilando. Não caiam. Levantem-se, continuem, corram, perseverem. É tanto encorajamento nessa direção, e não parece ser um encorajamento de alguém que está dizendo, eu quero impor fardos mais pesados para uma igreja que já está sofrendo, que já está sendo perseguida, que já está passando por provação, inclusive financeira. Não parece esse o tom do autor de Hebreus, porque o tempo inteiro ele está encorajando pessoas que estão prestes a desistir, a não desistir, a não desanimar, mas ao mesmo tempo é difícil ler tantas ordens e não se sentir ainda mais pesado, com mais responsabilidade sobre os ombros, porque, puxa, eu mal estou dando conta de sobreviver e agora eu tenho que me esforçar para fazer tantas coisas, e para terminar, eu preciso dar um jeito de me conservar livre do amor ao dinheiro e contente com o que eu já tenho. Não é assim tão simples, pelo menos para mim. Nós corremos um sério risco mesmo de ler todas essas orientações apenas como mandamentos que nós temos de cumprir a partir do próprio esforço. Mas agora eu quero ler o resto do versículo que eu não li com você ainda. Hebreus 13:5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, não o deixarei, nunca o abandonarei. Faz diferença ou não ler o fim do versículo? Como faz, não é mesmo? Como faz? Veja que todo o esforço, toda a disciplina, toda a perseverança que nós realmente precisamos demonstrar, se queremos viver a vida que Jesus nos chama a viver, mas eles não estão baseados em nós mesmos, numa confiança na nossa própria capacidade, eles estão baseados numa palavra, e melhor, mais do que uma palavra, numa promessa feita pelo próprio Deus a nós, e a promessa, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. E se nós confiarmos nessa promessa, e fizermos dela o fundamento do nosso empenho e do nosso trabalho dedicado, é aí que poderemos então experimentar o fruto do esforço. O fruto desse esforço, que é descanso, como ouvimos semana passada, descanso, satisfação e alegria nele, naquele que prometeu e que é fiel para cumprir o que promete, amém? Nós experimentamos liberdade e contentamento, experimentamos o que ele nos manda fazer aqui, conservem-se livres, sejam livres, mantenham-se libertos do amor ao dinheiro, da prisão que é amar ao dinheiro, mantenham-se livres disso, conservem-se livres e contentem-se com o que vocês já têm. Mas, queridos, o nosso erro às vezes é ler essas coisas e sair daqui e dizer, agora então eu vou me esforçar para não amar o dinheiro e para me contentar. E aí a gente baseia esse esforço em nós mesmos, a gente acha que pela autodisciplina, pelo esforço, pela dedicação, a gente vai dar conta, e a questão é, não vai. Nós não somos capazes. E é por isso que o autor de Hebreus cita aqui um texto lá do Antigo Testamento, uma promessa feita por Deus lá em Deuteronômio ao povo de Israel, quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Ele está dizendo lá atrás, quando Israel iria entrar numa batalha ferrenha para tomar posse de uma terra que Deus já havia prometido a eles, desde lá a Abraão, que seria deles, mas que ainda estava ocupada por nações inimigas. Deus prometeu que estaria com eles, que não os deixaria, não os abandonaria, e daria vitória sobre aquelas nações, para que eles pudessem então descansar e comer da abundância daquela terra, que eles pudessem realmente viver contentes, satisfeitos no Senhor, na terra que Ele mesmo havia prometido, desde aquela época. Esse Deus que prometeu que nunca os deixaria, nunca os abandonaria, é o mesmo Deus hoje que promete a mesma coisa para vocês. E é isso que o autor de Hebreus está resgatando aqui, com a importância, com a relevância de mostrar isso para nós, que nós corremos o risco de esquecer onde é que está baseado o nosso esforço. Qual é o fundamento dele, para que ele seja efetivo, frutífero, para que ele nos molde, nos transforme. Então há um risco muito grande, queridos, numa igreja como a nossa, que enfatiza
praticamente de forma exclusiva a formação espiritual, as disciplinas, as práticas do caminho de Jesus, nós corremos um risco seríssimo de transformar a nossa jornada de formação espiritual numa jornada de autodesenvolvimento. Eu estou fazendo as disciplinas, eu estou mantendo uma rotina, eu estou descansando, eu estou tendo solitude, silêncio e solitude, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou vivendo em comunidade, logo, certo? Logo, fiz tudo o que eu devia fazer, sou igual a Jesus agora. Eu sou responsável pelo processo de transformação e santificação da minha própria vida à imagem de Cristo. E, queridos, nós não somos capazes de mudar a nós mesmos. Quem nos santifica é Cristo, quem nos santifica é o Espírito de Cristo, é a obra dele em nós. O que são as disciplinas? Por que tantas palavras de ordem? É claro que há uma participação nossa no processo, mas toda vez que eu me esforço, toda vez que eu resisto, toda vez que eu suporto, toda vez que eu abro a minha Bíblia e leio, toda vez que eu oro, toda vez que eu intercedo, toda vez que eu venho à igreja e adoro e sirvo pessoas e contribuo com generosidade, eu estou dizendo: Jesus, eu quero, Jesus, eu preciso, Espírito, vem e faz. Eu estou me abrindo, eu estou dando espaço para que Ele assuma o controle. Eu estou me colocando na posição de receber, de me submeter a essa obra de transformação que é dele, que é ele que faz. Mas não sou eu que me mudo, não sou eu que me transformo, não sou eu que destravo nada, sabe, do meu potencial e agora pronto, eu sou a pessoa perfeita. Não é assim que funciona. O Evangelho não comunica isso, não te torna capaz de resolver seus próprios problemas. Ele te coloca numa posição de humilhação diante de Deus para dizer: Jesus, se o Senhor não fizer, eu estou perdido. Se o Senhor não me mudar, eu não consigo me conservar livre do amor ao dinheiro. Eu não vou me contentar com o que eu tenho. Eu vou querer mais e mais e mais e mais. Porque a água que eu bebo é o ar que eu respiro da cultura em que eu estou inserido. E é o meu coração inclinado para isso. Que ao invés de saciar o desejo que tem no Senhor, vai buscar em outras fontes. A gente corre um risco sério de transformar Jesus no nosso exemplo principiológico, mas não prático. A gente quer os princípios cristãos, a gente quer uma vida pautada nos valores cristãos, mas a gente não quer Cristo, a gente não quer imitá-lo, a gente não quer sofrer como ele sofreu, a gente não quer renunciar como ele renunciou, não quer a vida simples que ele teve. Então qual é a diferença entre querer as virtudes, talvez, de Jesus, mas não o estilo de vida de Jesus? É que a vida de Jesus, e isso, entenda, suas virtudes de amor, de paz, de alegria, de simplicidade, de generosidade, a vida de Jesus, aquilo que caracteriza a vida de Jesus, é resultado do estilo de vida de Jesus. Percebe? A vida de Jesus é resultado do estilo de vida de Jesus. Tudo aquilo que a gente vê em Jesus, o seu amor, a sua mansidão, a sua humildade, a sua generosidade, a paz que ele vive e até promete para nós também, uma paz que o mundo não tem para dar, essas coisas não são apenas automáticas. Eu não posso dizer assim: eu quero a paz de Jesus, em qual culto eu vou para receber? Eu quero a generosidade de Jesus, eu fiz a oração da generosidade, significa que eu já saio daqui hoje com a mesma generosidade de Jesus? Não, a vida de Jesus é resultado do estilo, de adotar o mesmo estilo de vida que ele. E é isso que nós temos buscado como igreja, reorganizar a nossa vida, para que a nossa forma de viver seja cada vez mais parecida com a forma como Jesus viveu enquanto esteve aqui. Porque o efeito disso, então, será experimentarmos a mesma qualidade de vida, o mesmo tipo de vida, a mesma natureza de vida que nós vemos nele, que é a vida do reino, que é a vida no Espírito, que é a vida eterna. Amém? Quando a palavra de Deus fala sobre vida eterna, muitas vezes, presta atenção nisso, para você não me entender mal, muitas vezes quando a gente lê sobre vida eterna na Escritura, particularmente no Novo Testamento, que enfatiza mais essa ideia, a gente tem um conceito que não é errado, mas que é limitado, que é parcial, a respeito do que a Escritura está comunicando. Nós pensamos, geralmente, veja se eu estou errado, tá? Você pode discordar de mim, mas geralmente a ideia normal que nós temos quando a gente pensa em vida eterna é a vida que nós teremos depois, certo? Depois que nós partirmos.
na eternidade. A gente até se refere assim, do outro lado, né? Quando a gente partir e estiver então com Cristo, aí começa a vida eterna. Essa é a vida eterna. O que isso significa? Que a gente entende que vida eterna é um conceito que tem a ver com tempo, com duração, com quantidade de vida. Quanto de vida eu tenho? Eu tenho uma vida eterna, eu tenho uma vida que não acaba, eu tenho uma vida que dura para sempre, certo? Estou errado ou não? Geralmente é assim que a gente pensa quando pensa em vida eterna, ok? E, queridos, isso não está errado. É claro que quando a Bíblia fala sobre vida eterna, ela está falando também de uma vida que não acaba, de uma vida que dura para sempre, ok? Mas é mais do que isso. Porque quando Jesus veio ao mundo, se encarnou e inaugurou um novo tempo, uma nova era, um novo reino, que será perfeitamente concretizado quando Ele voltar. Mas quando Ele fez isso, quando Ele inaugurou isso, o que Ele inaugurou foi a eternidade. Porque o reino dele que começou não tem fim, certo? Então essa eternidade já foi inaugurada por Cristo com a sua primeira vinda. Nós já estamos, em outras palavras, vivendo a vida eterna, se estamos nele, se estamos em Cristo, nós já passamos, é o que a Bíblia diz, da morte para a vida, amém? Já estamos. E aí quando Jesus foi explicar para os seus discípulos o que é a vida eterna, olha que curioso, ele não explicou usando uma ideia de quantidade, ele explicou a ideia de vida eterna a partir de parâmetros de qualidade. Não de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. Olha só o que ele disse em João 17,3. Esta é a vida eterna, 2 pontos. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente vai dar um conceito, certo? Isto é tal coisa, 2 pontos. Dicionário funciona assim, tem a palavra e 2 pontos. Aí você vai ler o significado, o conceito. Jesus disse, esta é a vida eterna, 2 pontos. O que é a vida eterna? E aí, curiosamente, ele não disse, a vida que não acaba. Mas aqui em João 17 ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Percebe que ele não está falando a respeito da duração da nossa vida, mas ele está falando a respeito da qualidade da nossa vida, uma vida que é vivida em relacionamento com esse Deus eterno, um relacionamento em que eu o conheço, em que eu caminho com Ele, em que quanto mais conheço, quanto mais caminho, mais me pareço com Ele. Ou seja, quanto mais, preste atenção, quanto mais conhecemos o Pai e o Filho, num relacionamento pessoal e profundo, mais eternamente vivemos. Faz sentido? Mais vida eterna temos. Como é que eu posso ter mais de uma coisa que não acaba? Mas é isso. Quanto mais conheço a Jesus, quanto mais eu conheço a Ele e ao Pai, mais eterna se torna a minha vida, no sentido da qualidade dela, da diferença dela para esta vida que é apenas temporária, passageira, fugaz, limitada e, por natureza, insatisfeita. Complicada, porque eu estou o tempo inteiro em busca daquilo que vai, talvez, trazer essa satisfação que eu tanto busco. A vida eterna é simples. Porque ela é apenas conhecer a Deus. Mais nada. Percebe a simplicidade do que é a vida eterna? Que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro e teu Filho, Jesus, a quem enviaste. Então, queridos, preste atenção, a vida eterna não é apenas uma medida quantitativa, uma vida que dura para sempre, mas é também uma medida qualitativa, uma vida plena e abundante. Foi isso que Jesus prometeu. Nós vimos semana passada também, não é mesmo? João 10:10. Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. Veja, ele podia ter dito, eu vim para que vocês vivessem para sempre. Ele disse isso em outros lugares. De novo, não é que isso está errado, eu não estou dizendo que você não vai viver para sempre, ok? Com Jesus. Você vai viver para sempre com Jesus. O que eu quero dizer é que desde agora você pode viver plenamente com Jesus, em abundância. E ainda que haja as limitações e as dores deste lado da história,
antes do seu retorno e dessa eternidade estar não só inaugurada, mas definitivamente estabelecida entre nós, nós vamos sofrer e haverá limitações, e todo desejo deste lado da eternidade será só parcialmente satisfeito mesmo, e haverá dias maus e haverá frustrações, mas ainda assim nós podemos experimentar um outro tipo de vida, que é a vida eterna, que é a vida plena e abundante que Ele veio oferecer. E aí preste atenção, ao experimentarmos essa vida eterna, somos libertos para uma vida simples. Quando eu experimento essa outra qualidade de vida, é como Paulo disse, depois que eu conheci a Cristo, comparado a conhecê-lo, o resto, na falta de um termo pior, ele chama de esterco. O que tem de mais desprezível? O que é a menor coisa que eu posso usar em comparação? Ele diz, tudo mais eu considerei como perda, comparado a ganhar a Cristo e ao conhecimento dele. As outras coisas, percebe? Conhecer essa qualidade de vida que Jesus vem oferecer, torna as outras coisas incomparavelmente inferiores. Porque nós conhecemos uma nova qualidade de vida, e isso é tão importante, cuja abundância, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Conhecemos uma nova qualidade de vida cuja abundância não vem do acúmulo de bens, mas da segurança na promessa. A abundância de vida que nós temos em Cristo não vem de usarmos Cristo, queridos, como instrumento para acumular as coisas que efetivamente nós queremos, mas vem de uma mudança naquilo que nós queremos, para que nós possamos desejar aquilo que nós realmente mais desejamos, naquilo que é mais profundo da nossa alma, aquilo que a nossa alma efetivamente anseia e deseja, que nada mais pode satisfazer. E aí nós encontramos isso em Jesus e descansamos. Estamos seguros na promessa que Ele fez. Eu nunca vou te deixar. Você nunca estará sozinho. Essa é a promessa e essa é a fonte de segurança que nós temos. E veja, Ele não diz assim, eu vim para que vocês tenham uma vida que dura para sempre, não importa quão medíocre ela seja, né? Porque isso não seria céu, querido, seria inferno, você concorda? Ter que viver para sempre uma vida horrível. Imagina, vida eterna é a vida que você vive hoje, só que não acaba nunca. Misericórdia. Eu preferia que não fosse eterna, então. Jesus não veio para isso, para dizer assim, ó, nada vai mudar na sua vida, mas a boa notícia é que ela vai durar para sempre. Eu não quero, Deus me livre disso. Isso não é uma boa notícia, isso não é evangelho. Não é isso que é assegurado a nós com a eternidade, com a vida eterna. Ele veio nos ensinar a viver uma vida nova, de outra qualidade, e que só é encontrada nele. Mas a pergunta é, como é que a gente encontra essa vida, e como é que o próprio Jesus foi capaz de vivê-la sendo pobre, desprovido de poder e influência de acordo com os padrões humanos, vivendo uma vida de extrema simplicidade? Como é que Jesus experimentou essa vida a ponto de poder oferecê-la a nós? Dizer que Ele é o caminho para essa vida. E aí presta atenção nisso, porque é o passo seguinte, nós falamos que a vida de Jesus é resultado do estilo de vida de Jesus, e o estilo de vida de Jesus, do Filho, é baseado em sua confiança no Pai. O estilo de vida do Filho é baseado na confiança que ele tem no seu Pai. É por isso que ele pôde viver uma vida tão simples, mas tão abundante, queridos. A ponto de dizer assim, vocês estão preocupados com muitas coisas, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Venha, mas você vai ter que renunciar a tudo que tem, tomar sua cruz, me seguir. Quem, em sã consciência, se estivesse num projeto de poder político, temporal, faria convites como esse? Mas ele tem uma segurança tão grande na promessa do seu Pai, no caráter do seu Pai, como provedor, que ele pode viver assim e ainda ter a ousadia de chamar outras pessoas para segui-lo.
Jesus conhecia a promessa feita por Deus séculos antes, como eu mencionei lá em Deuteronômio. Essa é uma citação, Hebreus 13:5 é uma citação lá de Deuteronômio 31:6, quando Josué está a ponto de assumir ali a liderança do povo e entrar na terra de Canaã, e eles entrariam então em batalhas duras contra os seus inimigos. Deus dá uma palavra para ele dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados por causa dessas nações, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Jesus sabia disso, Jesus conhecia a promessa, Jesus conhece o caráter do Pai. Jesus sabe que, mesmo diante dos perigos e ameaças, e escassez e perseguições, Deus está com o seu povo nas batalhas e lhes prometeu um reino. E Jesus confia nessa promessa, e ele sabe que a promessa não está depositada na capacidade humana de merecê-la, coisa que Israel nunca conseguiu fazer, coisa que eu e você também não conseguimos. E justamente por isso é que Jesus veio, porque não apenas sabia da promessa, ele era a promessa de um Deus que nunca deixaria o seu povo, de que nunca abandonaria o seu povo. Ele veio para ser Deus conosco, amém? Para ser Deus aqui conosco, entre nós. E ele disse: eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Jesus é a prova indiscutível de um Deus que prometeu e é fiel para estar com aqueles que prometeu nunca deixar. E curiosamente, mesmo sendo o único na história que respondeu com fidelidade e obediência plenas, Jesus ouviu o Pai reafirmar seu amor e alegria no Filho, antes mesmo de obedecer e se sacrificar. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Olha só o que acontece em Mateus, no capítulo 3, verso 17. Jesus está ainda, nem iniciou o seu ministério público, ele está indo para o batismo no Rio Jordão por João Batista, e dali ele vai ser levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo, e só depois disso é que ele vai iniciar o seu ministério público. E o que acontece no momento em que Jesus é batizado por João no Rio Jordão? Todos que estão presentes ouvem uma voz vinda do céu que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe a importância de o pai dizer isso a respeito do filho antes da obediência do filho? Antes do ministério do filho, antes do sacrifício do filho, antes da morte do filho. Antes de Jesus fazer por merecer. Claro, é Jesus, ele foi fiel, Paulo disse, foi obediente até a morte, morte de cruz. É claro que o pai tem prazer no filho, se agrada da obediência do filho, mas foi antes, ele disse antes. E eu acho que isso é significativo, para mostrar que Jesus era amado e aceito, e gerava prazer e alegria no Pai, não por qualquer coisa que ele tenha feito, mas por causa da relação que há entre eles. Ele é o Pai e ele é o Filho. Esse amor não é condicionado à obediência, embora, claro, se manifeste nela. E a gente percebe então que a partir daí, Jesus não viveu em busca da aprovação do Pai, mas a partir dela. Percebe a diferença? Jesus não viveu a sua vida simples, Jesus não viveu a sua vida de sacrifício, Jesus não viveu uma vida de obediência para tentar agradar o Pai e ser aprovado pelo Pai. Jesus pôde viver livremente como viveu, porque já era aprovado pelo Pai, porque já tinha o amor do Pai, porque já tinha a aprovação do Pai. E é somente, queridos, essa mesma confiança nos nossos corações como filhos de Deus, que vai nos libertar para uma vida simples. É somente se tivermos essa mesma certeza que Jesus tinha, de que Ele já era aprovado e amado e aceito pelo Pai. Somente se nós depositarmos a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos esforços, e os nossos recursos, e a nossa família, e o nosso ministério, e as nossas frustrações, e o nosso descontentamento, as nossas ambições egoístas, somente se nós lançarmos tudo isso sobre essa mesma segurança, que nós seremos libertos para uma vida simples.
Porque nós também temos um Pai que prometeu não nos abandonar, amém? O mesmo Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai. E o mesmo Pai que se agrada no Filho, se agrada nos filhos e filhas que Ele adotou por meio da fé em Jesus. E se eu realmente confiar nisso, eu poderei experimentar aquilo que parece utópico no caminho que Jesus propõe, mas que é real, que é uma outra qualidade, um outro tipo de vida, que é a vida eterna. Por exemplo, quando em Mateus 6, Jesus diz assim: observem as aves dos céus e os lírios do campo, o que as aves comem, como os lírios se vestem. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou vestir. Por quê? E aí o verso 32 é a razão. Por que é que a gente não precisa se preocupar? O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Querido, você consegue imaginar a qualidade de vida de alguém que acredita nisso aqui? Você consegue experimentar pelo menos um gostinho da paz que pode haver no meu e no seu coração, se nós realmente confiarmos nisso? Eu não preciso me preocupar porque eu tenho um Pai que sabe do que eu preciso e prometeu nunca me deixar. Eu acho que uma das razões para a gente achar isso meio utópico é medo. Pelo menos para mim, é. Medo de que falte, medo de que os nossos filhos não tenham as mesmas oportunidades que os filhos dos nossos amigos, medo de que a vida de Jesus não seja realmente tudo isso e não satisfaça os desejos profundos do nosso coração, e aí, como escravos do medo, e não como filhos amados de um Pai, nós temos muita dificuldade de colocar a nossa esperança nessa promessa. Quando escreve a Timóteo, orientando como ele deveria tratar os ricos da igreja, Paulo diz: olha, ensina para eles que eles não devem colocar sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Isso significa que eu posso viver uma vida simples a partir da confiança que eu tenho na provisão desse Deus, que é o meu Pai. E o Richard Foster diz assim: a simplicidade é a única coisa que nos proporciona reorientação suficiente para que os bens materiais sejam genuinamente desfrutados sem que nos destruam. Por meio da simplicidade, o que nós estamos praticando é uma reorientação do coração, dos desejos, dos afetos, dos amores. Não para que a gente trate os bens materiais como maldição, eles podem ser uma bênção, mas que a gente aprenda a desfrutá-los sem ser destruídos por eles. Porque se nós não fizermos isso, não encontrarmos e trilharmos o caminho da simplicidade com Jesus, eles vão nos destruir. Na sequência, Paulo, escrevendo ainda a Timóteo, capítulo 6, verso 18, ele diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. E o efeito disso, no verso 19, dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento. E aí preste atenção nisso, olha o link com a nossa conversa sobre vida eterna. Um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Aí talvez você ouça isso, leia isso e diga: pastor, eu acho que você estava errado, porque olha só, ele está falando da era que há de vir aqui. Mas eu não acho que eu estou errado, queridos, porque pensa comigo o seguinte: Paulo não está dizendo aqui que a verdadeira vida é a vida que vem depois. Não é isso que ele está dizendo, certo? E nem faria sentido, porque se você conhece minimamente a teologia de Paulo a respeito da salvação ser pela graça e não por obras, como ele escreve, por exemplo, aos Efésios, se a gente ignorar isso, a gente vai ler esse texto pensando assim: bom, então significa que aqueles que têm dinheiro, se eles fizerem o bem, forem ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir, eles serão salvos. Se a gente ler essa ideia de verdadeira vida como a vida da salvação, o efeito da salvação, a gente vai cair aqui numa salvação por obra, você concorda? Faça essas coisas e aí você vai ter a verdadeira vida. Não é isso que Paulo está dizendo, porque isso é contrário a tudo o que ele disse no resto do ministério dele inteiro.
Então não é isso que ele está dizendo. Pode parecer isso, mas o que Paulo está dizendo aqui, penso eu, é que a verdadeira vida é experimentada desde já. E ela é experimentada na generosidade, não no acúmulo. E uma vez que nós experimentamos essa verdadeira vida desde já e praticamos boas obras como efeito dessa verdadeira vida que agora vivemos, há um tesouro sim reservado para nós depois, certo? E a Bíblia fala disso. As nossas boas obras geram uma expectativa de uma recompensa, de um galardão que Deus nos dará depois, quando Jesus vier e julgar nossas obras. Mas Paulo não está dizendo que a nossa vida eterna é assegurada por obras. Ele está dizendo que as boas obras que nós praticamos hoje são o resultado de termos conhecido a verdadeira vida. Em outras palavras, a nossa generosidade na era presente nos assegura um tesouro na era futura. E essa vida de generosidade é a verdadeira vida, que nós já desfrutamos em Cristo, aqui e agora. Amém? Eu sei que ficou meio teológico agora, né? Mas eu espero ter sido claro. Nós não praticamos boas obras e somos generosos para sermos salvos, mas porque fomos salvos. E porque agora a vida eterna já está em nós e nos leva a viver uma nova qualidade de vida, um novo tipo de vida, em que o nosso objetivo para ter abundância não é o acúmulo, mas é exatamente o compartilhamento, é o oposto. Eu já recebi do meu Pai, eu já recebi em Jesus tudo o que eu preciso e eu sou livre para viver uma vida simples e repartir. E Deus é tão bom que vai me dar um tesouro no céu por causa disso. É a graça dele, é o amor dele, é a bondade dele. Então a gente pode terminar, a gente pode concluir essa conversa retornando aonde a gente começou, lá em Hebreus 13, 5. Eu quero concluir com vocês relendo esse versículo, quando o autor diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? E a minha última ênfase é nesse porquê. Porque Deus mesmo disse: não deixarei, nunca o abandonarei. Meus irmãos, é porque nós temos um Pai que prometeu que não nos abandonará, que nós podemos viver livres do amor ao dinheiro e contentes com o que temos. E talvez você, como eu, tenha dificuldade de experimentar essa confiança na prática. Talvez porque você sabe que por mais que se esforce, trabalhe, lute, se dedique, ainda assim erra, falha, talvez não consegue ter o mesmo desempenho de outras pessoas, talvez não sinta que mereça. Ou talvez você pense: Jesus podia confiar assim em Deus, mas eu não posso, eu não sou amado por Deus como Ele era. Talvez pior ainda do que isso, você tenha dificuldade de confiar assim porque você foi abandonado e deixado. E aí ouvir de uma promessa de alguém dizendo: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, faz você lembrar de outras pessoas que fizeram a mesma promessa e não cumpriram. Talvez um marido, uma esposa, um pai, que te deixou e te abandonou. E aí faltou recurso, faltou amor, faltou cuidado, faltou abraço, faltou encorajamento, faltou suporte, eu não sei. Mas ouvir a promessa: eu nunca vou te deixar, de repente para você não parece boa notícia. Eu já ouvi isso antes e não terminou bem. Queridos, nós lutamos com os mesmos sentimentos. Nossas histórias são diferentes, mas as lutas são semelhantes. Todos nós lutamos, como igreja nós lutamos também. Eu queria caminhar para o fim compartilhando uma experiência recente nesse processo da campanha. A diretoria da igreja tem trabalhado muito, feito muita conta, feito muito estudo, negociando muito, buscando as melhores soluções, feito muitos orçamentos. E as reuniões nem sempre são tranquilas, sabe? São tranquilas no sentido de pacíficas, mas há uma tensão em nós, no coração, há um peso da responsabilidade. Vamos dar um passo desse tamanho, vamos assinar um contrato assim, vamos encarar uma obra dessa, será que é isso mesmo? Esse é o melhor caminho, essa é a melhor decisão? E
na última reunião que nós fizemos, nós tivemos 2 horas de reunião, a primeira hora foi muito ruim, a segunda hora foi muito boa. E o que fez diferença entre a primeira hora e a segunda hora foi uma confissão. Foi um momento de confissão. A gente teve que parar, porque a gente estava muito inseguro, e a gente teve que parar e dizer, gente, vamos conversar honestamente sobre o que é que está acontecendo. Por que é que não há paz nesse momento nos nossos corações? É sobre dinheiro? A falta de paz é pela falta de dinheiro para fazer a obra toda? Então, quanto dinheiro a gente precisa ter na conta para a gente poder avançar? Vamos lá, qual é o valor? É mais 100 mil? É mais 200? É mais 500? É mais 1 milhão? É mais 2? De quanto dinheiro a gente precisa ter na conta para ter paz? E aí foi muito legal, porque a gente teve que chorar. A gente teve que se arrepender. E eu espero que eles não fiquem chateados por eu estar compartilhando isso sem pedir autorização deles. Mas eu não estou expondo os nomes de quem chorou, além de mim. Mas foi muito legal, porque a gente confessou medo. A verdade é, estamos com medo. Medo de não ser a melhor decisão, medo de não ter o dinheiro para terminar a obra num prazo razoável, medo do que as pessoas talvez vão pensar de nós, medo de as pessoas ficarem insatisfeitas, que, puxa, não pintou essa parede ainda, o ar-condicionado não está tão gelado como era no outro espaço. E talvez você diga, puxa, medo disso? Achei que nós tínhamos líderes mais ousados e com fé. Eu sinto te desapontar. Mas a gente vai chegar lá. Ou não. O que eu quero dizer, queridos, é que eu tenho medo. Eu não sei você, eu tenho. E eu quero mudar. Eu quero crescer. Eu quero confiar mais. Eu quero descansar mais. Eu quero ser menos ansioso. Eu quero ser menos apegado à minha reputação. Eu quero ter menos necessidade de agradar ou impressionar as pessoas. Quero me comparar menos, me frustrar menos. Quero viver em paz com o que eu não tenho e talvez nunca terei. Mesmo que outros que eu julgo que talvez merecessem menos, tenham. Quero uma vida mais simples e mais feliz. E eu quero, para isso, eu sei que eu preciso, para isso, aprender a confiar mais na promessa em que Jesus confiou. E eu posso fazer isso, não porque eu sou capaz, mas porque Ele é. E Ele completou essa obra, sabe, na cruz. No momento de maior obediência e sacrifício e renúncia e humilhação, enquanto cuspiam nele e o maltratavam e o matavam, além de dizer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, Jesus também disse, está consumado. Em outras palavras, o preço foi pago. Está pago. Está completa a obra. Não falta nada. Não falta nada. E agora, quando nós confiamos nisso, nele, nos tornamos filhos como Ele é. E a promessa que era para Ele é também para nós. Vocês são os meus filhos amados em quem eu tenho prazer. E eu nunca irei deixá-los. Mas isso custou para Jesus a experiência do abandono, curiosamente. Porque outra coisa que Ele disse na cruz, está lá em Mateus 27, 46, foi, meu Deus, por que me abandonaste? Curioso, né? A promessa de Deus dizendo, eu nunca vou abandonar vocês. Mas para que Ele pudesse cumprir essa promessa para mim e para você, Ele precisou, por um momento, abandonar Jesus na cruz, com o peso dos meus pecados e dos seus nos ombros. E Jesus suportou o abandono do Pai, para nos dar certeza de que nunca seremos abandonados pelo Pai. Ele pagou o preço para não sermos abandonados nos nossos pecados, na nossa falta de fé, nos nossos medos, nas nossas limitações. O quanto você acha que Jesus precisava conhecer o Pai e confiar no amor do Pai para topar um plano como esse?
Quanto de confiança alguém precisa ter para dizer eu vou? E eu vou obedecer, como ele fez. Eu quero conhecer o Pai assim, para que nos piores dias da minha vida eu possa dizer, ok, Senhor, está difícil, eu não entendo, eu estou sofrendo, e eu não tenho o que eu gostaria, e há desejos insatisfeitos dentro de mim, mas eu confio em Ti, porque o Senhor prometeu que não vai me deixar. Um autor chamado Strahan Coleman, ele é um músico, um poeta neozelandês. Ele escreveu um livro muito bonito e nesse livro ele diz assim: agora que estamos em Cristo, somos convidados a experimentar Deus como Ele experimenta. Eu quero experimentar o Pai como Jesus experimenta e conhece e confia. Queridos, nós podemos parar de procurar, porque aquilo que tanto buscamos já é nosso. E talvez o quadro esteja empacotado num cantinho, no quarto da bagunça da sua casa. Mas é hora de abrir e pendurar, olhar para a promessa, descansar nela. A busca pode terminar, a gente já foi encontrado, amém? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.